Fala galera, aqui quem fala é o Hugo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Hoje eu tô aqui um pouquinho distante da câmera porque tô com um microfone novo. Espero que dê tudo certo, que vocês estejam me ouvindo bem, então comenta aí se vocês estão ouvindo ou não. Bom, esse microfone aqui foi o apoio de um dos nossos inscritos aí, do Pablo Bernardo, então eu agradeço muito, Pablo Bernardo, pelo apoio. Espero que nossos vídeos estejam sendo úteis. Bom, e hoje eu quero falar quais são as dificuldades do produtor orgânico, né, e do produtor agroflorestal. O que ele encontra de dificuldade? O que impede que ou que pelo menos dificulta que essas formas de produção mais ecológicas bombem e estejam aí em todos os lugares do país, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e não quer perder nossos vídeos, já se inscreve no canal, toca no sininho e vamos lá pro vídeo. Então, pessoal, o primeiro ponto que eu quero falar é da comercialização. Porque como a gente vive em uma sociedade capitalista, né? A partir do momento que você viabiliza a comercialização, que isso você passa a ter retorno financeiro, toda a máquina, todo o modelo, ele é mudado para aquele jeito de produzir que tem retorno financeiro, certo? Então, acho que o primeiro aspecto é que é sempre difícil, requer muito investimento em qualquer área de comercialização, você introduzir um produto que o consumidor ainda não está agregado, ainda não está acostumado, não dá valor ainda. Então, primeiro passo, eu acho que a primeira dificuldade é a gente convencer o consumidor de que o orgânico é um produto diferenciado. Não é só uma questão de falta de veneno, mas sim de mais nutrição, de saúde e todos os benefícios que aquele produto orgânico vai trazer a ele e ao meio ambiente. Então acho que esse é o passo difícil aí, porque quando a gente tem grandes indústrias envolvidas, eles envolvem um dinheiro enorme em marketing, né? Então eles colocam investimentos muito altos em marketing para convencer as pessoas disso. Mas como muitas vezes assim a produção orgânica ela vem do pequeno produtor, fica difícil a gente ter essa ação de marketing e de educação da população, certo? Então, ainda no que tange da comercialização, vou falar um pouco do nosso caso aqui, que eu sei que é o caso de muito produtor. Então, hoje a gente comercializa direto para o consumidor final, então eu faço entrega na casa das pessoas, um serviço bem diferenciado, né? Bem um privilégio mesmo, eu imagino, para essas pessoas, para a gente também poder levar o alimento direto à casa delas, a gente não passa por nenhum distribuidor, né? Nesse caso, nesse tipo de comercialização. Então a gente leva hortaliças, frutas, tudo que a gente tem, a gente entrega na casa das pessoas. E essa comercialização é ótima, mas é um pouco limitada. Então a gente chega a entregar 10 para 10 pessoas, por aí em média. Então é pouco, ajuda muito, mas ainda é muito pouco para a gente conseguir viabilizar. E como no plantio de hortaliças a gente tem que estar plantando sempre, então às vezes a gente planta 100 pés de alface, 200 pés de alface de uma vez. E como a gente entrega 10, a gente precisa dar vazão para esse resto. Por mais que a gente fique mais de uma semana colhendo esse alface, a gente falta muito alface aí para ser entregue. Então um dos caminhos que a gente tenta comercializar são os restaurantes. A produção de hortaliça orgânica, essas hortaliças rápidas, alface, rúcula, ela não tem um custo muito mais elevado do que o convencional. Então eu, no meu caso, consigo trabalhar o mesmo preço do convencional e mesmo assim eu tenho dificuldade de achar esses restaurantes para comprar. Por quê? Ao meu ver, porque existe todo um modelo de comercialização convencional também. Então os restaurantes eles compram todos os produtos deles, muitas vezes com o mesmo fornecedor. Então a pessoa entrega uma lista enorme de coisas e ele está acostumado a comprar com aquele fornecedor. E o produtor orgânico, ele tem alguns produtos de acordo com a época, de acordo com o que ele está podendo plantar naquela época. Então vamos supor, agora no momento eu consigo vender no atacado, né, vender mais barato no atacado para restaurante, eu consigo vender alface, rúcula, couve-flor e só esses três. Conseguiria talvez
uma banana, um produto processado, mas in natura esses três. E muitas vezes essa pessoa está acostumada com um fornecedor que tem uma lista de 50 itens para ele, fresco ali, que ele não produz nada, né? Ele apenas compra dos produtores convencionais e revende para os restaurantes. Então esse modelo é um pouco difícil para o produtor orgânico, né? Esse modelo teria que haver um interesse de mudança. Por quê? Você no restaurante, hoje em dia a gente já tem alguns restaurantes nesse modelo, são poucos, mas temos. Eles terem cardápios que vão mudando de acordo com a estação do ano. Então a pessoa não vende couve-flor o ano inteiro, brócolis o ano inteiro, sendo que na nossa região brócolis e couve-flor só vai produzir durante a seca, só metade do ano. Aí o resto do ano tem que trazer de outro estado, então o produtor não consegue atender essa pessoa. Agora, se ele trabalhasse com um cardápio alguns meses do ano com uma receita de brócolis lá e outros meses do ano com uma receita de milho, com a receita de um produto que vai estar mais barato para ele na estação, isso viabilizaria uma maior comercialização dos produtos orgânicos, né, dos produtores pequenos. Então acho que esse é um grande entrave aí, porque a partir do momento que a gente consegue canal para vender, a gente dá um jeito de produzir, dá um jeito de ter um custo baixo, dá um jeito de ter um bom valor de venda e vender esse produto, né? Mas a gente precisa ter quem compre o produto. Então acho que esses pontos assim para mim são cruciais, assim, a questão da comercialização. A ideia aqui é criar um debate, pessoal. Eu espero que vocês participem aí, deem a opinião de vocês para a gente poder debater, né? Eu estou falando só um pouco da minha experiência de alguns anos aí que eu estou tentando viabilizar essa produção, né? Já acho que eu vejo um caminho assim para viabilizar é o processamento de produtos, no meu caso, né? De terra pequena, da minha situação, estou perto da cidade, tenho como vender esses produtos processados, né? Então a gente tem diversas alternativas. Mas, em se falando do geral, um outro ponto, um outro aspecto que é a questão também que envolve muito a viabilidade do negócio é a obtenção de financiamentos. Então hoje os bancos públicos eles são as principais fontes, né, de financiamento. Imagino que também alguns bancos privados, né? E o crédito rural ele tem um valor baixo, uma taxa de juros baixa, então o Brasil incentiva sim a área rural. Porém, quando a gente chega no banco para se falar em plantio agroecológico, plantio ecológico, é muito difícil o banco receber a gente bem, ter uma pessoa lá que entenda do que a gente está falando. Então fica difícil esse trâmite, essa aprovação de um financiamento para esse tipo de prática. O que ocorre muitas vezes é que a gente pega um financiamento para uma prática tradicional, então a gente financia, por exemplo, só a cultura de banana, e a gente faz os canteiros, planta a banana, e aí sim tem que plantar o resto da agrofloresta todo com o nosso dinheiro, né? Porque o banco só financiou só a parte da banana. Mas já ajuda, né? Então o caminho é por aí. Quem sabe aí com mais ação, né, do Estado a gente possa melhorar esse cenário, né? Bom, um outro aspecto, principalmente para quando se fala em produção em escala, eu não acho que produzir em escala seja necessário para que o orgânico bombe. Eu acho que a produção do pequeno produtor é mais interessante em todos os sentidos, assim, da questão da cadeia, do acesso às cidades. A gente não precisa transportar frutas e alimentos tão longe. É lógico que isso é natural, né? Que a gente queira comer uma fruta que não tem na nossa região, uma coisa, mas deveria ser exceção, né? Hoje o cenário do país é que, por exemplo, banana se planta em quase todo o Brasil, tirando nas regiões frias, e muitas vezes essa banana roda 1.500 km, 2.000 km para chegar no prato do consumidor final. Nesse tipo de modelo a gente pode ter perto de todas as cidades grandes, né, que o clima permita. A gente pode ter produção de banana, a gente pode ter produção de macaxeira, né, a mandioca e diversos outros produtos. Então a gente diminui essa dependência da logística, né, na agricultura.
e aumenta a margem do produtor, né? Já que ele está mais perto da região que ele vai vender. Então, apesar de não haver essa necessidade da escala, mesmo assim, mesmo em pequena escala, a gente tem uma deficiência em relação às máquinas, né? Então, por exemplo, a gente tem dificuldade de conseguir um triturador para poder triturar nossas podas e cobrir o canteiro. Então, muitas vezes o preço desse triturador é inviável, né? Mais de 10 mil, 15, às vezes 15 mil reais para você conseguir triturar troncos razoáveis, né? Para você poder ter material para cobrir o solo. Então isso é uma coisa que pode melhorar com o avanço da demanda, né, por esse consumo. Mais gente comprando, eu imagino que vai baratear um pouco sim esse tipo de equipamento. Outro tipo de equipamento é quando a gente vai cobrir os canteiros com capim, né? Então se você trabalha com capim, o ideal é você ter uma máquina que corte, faça um corte limpo no capim, não igual a da roçadeira que muitas vezes maltrata o capim. Então que faça um corte limpo e que já distribua isso no pé das plantas. Existem máquinas desse tipo, a gente já sabe que existe, mas não é tão fácil de encontrar, muitas vezes é necessário alguma adaptação, né? Tá engatinhando aí esses primeiros modelos que as pessoas estão conseguindo usar. E em se falando de máquina, a gente não pode deixar de falar de máquina para auxiliar a poda das árvores, que eu acho que é um dos maiores entraves aí da maior parte dos lugares de produção, que nem sempre você vai ter uma pessoa preparada para subir em árvore para podar a cabeça das árvores. Então se você tem um trator que tem uma plataforma e já te leva lá no lugar, você só precisa direcionar a motosserra, é um ganho de velocidade, de segurança, né? E viabiliza muito projeto que muitas vezes não seria viabilizado só por não ter uma pessoa para subir nas árvores, né? Outro ponto importante, pessoal, eu acho que é a questão dos costumes alimentares, né, que as pessoas têm. É algo difícil de mudar, né? Leva tempo, mas eu acho que teria que haver uma mudança, né, para que a gente consiga ter uma produção, a maior parte da nossa produção orgânica, né? Então hoje a alimentação das pessoas é muito baseada em trigo, né, os pães, biscoitos, bolos, no milho. O milho também é muito usado na alimentação animal e na soja, né? A soja também, principalmente na alimentação animal, né? A alimentação humana não faz parte assim tanto a soja, né? E se a gente tivesse uma alimentação mais baseada na nossa mandioca, que é aqui do Brasil, pode ser produzida em diversos lugares, a gente já tem uma facilidade enorme do pequeno agricultor trabalhar com a mandioca. Então, quando se fala, mas aí o orgânico não tem como produzir a quantidade de milho que o mercado produz. A gente pode produzir os substitutos do milho, as batatas, né? Batata doce, batata inglesa, batata baroa e a mandioca, né? O inhame. Então, esses produtos também no lugar do arroz, né? Que é outra commodity difícil, esses grãos são difíceis de se adequarem a esses modelos. Apesar de já haver alguns testes, do Ernest já está trabalhando com isso, e de outros colegas aí de profissão, né, estão trabalhando com isso. Se a gente tem essa mudança alimentar, né, se as pessoas começam a se alimentar de uma variedade maior, não tão concentrado nesses grãos, né, a gente tem uma facilidade enorme aí para atender os mercados com produção orgânica, né. Então esse é um caminho. Pessoal, a ideia aqui não é esgotar as dificuldades, né, as possibilidades, foi exatamente trazer aí algumas coisas que eu percebo aqui. Eu quero ouvir vocês aí, eu quero ler aí os comentários de vocês, o que vocês têm de dificuldade, o que vocês imaginam que seja dificuldade, certo? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, deixem sua contribuição e vamos lá, vamos plantar. Até mais, até a próxima, muito obrigado.